Olá pessoal, hoje eu vou mostrar mais uma das versões do software Sync, criado pela Sync Estudos Elétricos. Esta é a versão Sync 1.0, diferentemente da versão 2.0 e 3.0, que calculam os curtos-circuitos, geram um memorial de cálculo, tem toda uma automação aí que simplifica bastante a vida do projetista, né, do estudo de proteção ou do projeto de proteção. O software Sync 1.0 ele é mais destinado ao coordenograma, ele tem um foco específico para o coordenograma de sobrecorrente, onde ele é bem mais simples, bem mais enxuto, né, do que as demais versões que eu citei, e no entanto o seu preço também é mais acessível. Então, nesta versão, basicamente implementa-se nas configurações iniciais aí, os transformadores, até 20 transformadores do circuito que foi estudado aí pelo projetista, né? Onde se determina-se as potências dos transformadores em kVA, os seus valores de impedância percentual, tensão do primário, tensão do secundário, e o elo fusível aí com base no banco de dados bem completo aí de elos fusíveis possíveis, né? Que é só selecionar por menu, para cada transformador pode ter um elo fusível, e escolhe-se também como que vai ser calculada os pontos ANSI e NANSI desses transformadores, aí conforme as metodologias de preferência do projetista. No menu coordenograma, então temos aqui o coordenograma de sobrecorrente propriamente dito, né, onde eu já deixei implementado diversos ajustes, né, e também já veio automatizado lá das configurações iniciais as curvas de dano térmico e pontos ANSI dos transformadores, e também os seus elos fusíveis, né, tanto o elo de 10K quanto o elo de 25K. Ou seja, nesse campo, nesse menu, né, a gente tem diversos parâmetros aqui na direita que são implementados aí pelo projetista com base na informação da concessionária, geralmente, que é esse primeiro equipamento que é implementado os ajustes, né? Geralmente a concessionária informa com as curvas CAIO, os seus ligadores lá e disjuntores. Então aqui temos também um banco de dados com as mais diversas curvas CAIO, para que se implemente tanto para fase e para neutro as proteções aí estabelecidas pela concessionária, onde o projetista deverá coordenar suas proteções, né, os dispositivos de proteção do cliente, com esse dispositivo que a concessionária nos informa aí na sua informação de impedâncias ou informação de curto-circuito lá no ponto de entrega. Então aqui eu já deixei implementado os mesmos dados que foram implementados nos vídeos da demonstração, né, do software Sync 2.0 e do Sync 3.0. Aqui eu adicionei também o elo fusível, aí, um outro elo fusível, só para exemplificar, né? O elo fusível aqui que eu implementei foi o de 65K, mas por menu você só seleciona, né, o elo fusível desejado, e o software vai fazendo a plotagem aí desse elo fusível para fazer a correta coordenação. Então nesse caso aqui eu vou retirar o elo fusível, até porque o nosso cordograma está cheio de informação, né? Então é possível a escolha aí do executor ou do usuário do software, né, fazer filtros aqui no gráfico, retirar informações que não são necessárias, desmarcando aqui e aplicando esses filtros, ou mesmo escolhendo a opção aqui de plotar ou não plotar em alguns equipamentos, né, ou mesmo deixando em branco as informações de cada equipamento. Se deixar em branco, sem preenchimento, não vai aparecer no coordenograma. Então podemos ver que além dos elos fusíveis, que agora eu vou apagar eles aqui, eu vou tirar eles da implementação para ficar um coordenograma um pouco mais limpo também, é possível verificar que temos aqui tanto as curvas CAIO, né, lá da concessionária, temos as curvas de dano dos nossos três transformadores, seus pontos ANSIs, ponto de rush e de fase e de neutro, e temos
três linhas aqui verticais que foram implementadas, né, que representam os curtos-circuitos aí calculados pelo usuário e que ele deseja implementar no coordenograma. Como é feito esses pontos que não vêm automaticamente aí do software, né? Como o ponto ANSI e as curvas de dano já são plotados automaticamente com base nos transformadores implementados, mas no software Sync 1.0 especificamente, ele vai necessitar que o projetista informe os pontos e linhas que ele quer que apareçam no coordenograma. Então aqui na parte de baixo do coordenograma foi implementado aqui a corrente em rush, uma corrente de 400 amperes, 0,1 segundo, e determinado um nome aí para aquele ponto. Aonde vai aparecer esse ponto? Seria esse ponto aqui. Então o coordenograma salva o nome do ponto aí que foi implementado pelo executor do estudo de proteção e o valor de corrente, né, respectivo. Da mesma forma para o rush de neutro, né, podemos ver que foi aqui implementado também o rush de neutro e tem diversos pontos que são possíveis. Da mesma forma também tem as linhas que representam aí os curtos-circuitos, né, curto-circuito trifásico na subestação, na entrada de serviço do cliente, né, que seria a entrada de energia lá do cliente, ou seja, o ponto de divisão aí da concessionária com o cliente, né, instalações. E também o curto-circuito monofásico na entrada de serviço. Então foi determinado aqui alguns valores, né, 4.200 amperes para a subestação, 900 amperes para a entrada de energia do cliente trifásico e 260 para monofásico. O tempo que essa linha atinge no coordenograma é esse valor de 900 que foi implementado aqui para as linhas. Podemos ver que a linha vai até o tempo 900 segundos, ou seja, uma linha que corta todo o coordenograma. Se a gente quiser aí uma linha mais curta, por exemplo, podemos jogar aqui 0,1 segundos para todas elas, para ver no coordenograma aí o reflexo disso. Podemos ver que as linhas ficaram somente até o ponto de 0,1 segundos, facilitando aí a personalização do usuário do software Sync 1.0. Então ele é um software mais destinado à utilização para gerar o coordenograma propriamente dito, ou seja, as análises, os valores de curto-circuito são calculados de outra forma aí pelo projetista. Temos aqui também o menu tabelas e gráficos, onde repete-se, né, o nosso coordenograma que foi visto até agora. Então ele é uma cópia automatizada. Então tudo que a gente mudar nesse coordenograma também mudará nesse coordenograma. Ou seja, ele é mais para exportar ele para algum documento de texto, para o estudo de proteção propriamente dito. Temos também uma tabela de resumo de ajustes, pré-formatadinha já. Temos aqui o menu das curvas, onde a gente pode implementar outras curvas que não estão no banco de dados do software, né? Dá para personalizar uma curva também que não se tem aí as constantes por alguma norma específica. Não sei se algum relé aí tem essa função, mas o software traz isso consigo. E um diagrama fatorial para alguma análise aí que o usuário deseja fazer, necessite aí no plano cartesiano, ou seja, determinar alguns vetores para fazer alguma análise de algumas grandezas elétricas. Uma coisa que eu não demonstrei aí, que são as curvas também padronizadas, né? As curvas IEC, ANSI, I3E, IAC, US e assim por diante, onde ao selecionar neste menu qual a curva que a gente quer plotar em nosso coordenograma, o coordenograma calculará esses tempos e plotará elas automaticamente no coordenograma. Tanto para fase quanto para neutro, né, de diversos equipamentos. Temos aí a possibilidade de fazer também com curvas de tempo definido, né, algumas implementações, enfim, e diversos equipamentos também com as curvas Caio, que são extremamente raras aí, né, para softwares de proteção. O pessoal tem muita dificuldade de encontrar e fazer a plotagem dessas curvas para correta coordenação. Então este é o software Sync 1.0. Então, como eu estava falando antes, o software Sync 2.0 e 3.0 ele faz todo o memorial de cálculo, ele calcula os curtos-circuitos, então ele é bem mais completo que o 1.0.
Mas o 1.0 é uma versão já mais destinada mesmo a quem deseja ter somente o coordenograma na mão, né? Onde você tem todos os valores de curto-circuito e tudo mais do teu estudo de proteção e deseja fazer a parte gráfica do coordenograma. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a Sync Estudos Elétricos. Aqui fica uma tela de contatos da empresa aí que desenvolveu o software, né? Tem também o site, que é o www.syncstudoselétricos.com.br.